Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Está entrando no ar, na Varanda com o Vila, aprendendo com quem já fez. Na apresentação, Francisco Vila. Olá, amigos da Rádio Agro Hoje. Sejam bem-vindos à nossa conversa na Varanda, que cada sábado às 8 horas da manhã debate assuntos dos principais elos da cadeia produtiva dos alimentos. E quem perdeu a sessão pode acessar a gravação na plataforma do YouTube da Rádio Agro Hoje. E o nosso lema, como vocês sabem, é aprender com quem já fez. Para isso, convidamos sempre personalidades com experiências relevantes e que estão dispostas a compartilhar suas visões com os nossos ouvintes. E dentro dessa filosofia, hoje nós temos um convidado muito especial, o jurista José Manuel Caixeta. Mas como vocês vão ver ao longo da mini apresentação que eu vou fazer, ele é muito mais do que jurista. Ele é casado e pai de 2 filhos, ocupou múltiplas funções fora da advocacia. Assim, vamos aproveitar e ouvir a sua visão sobre diversos assuntos ligados à agropecuária e outros segmentos. Ele é produtor rural desde 1994 em Goiás, com experiência na pecuária leiteira e pecuária de corte, cria primeiro, e depois para venda para frigoríficos, e nos últimos anos também na agricultura, nomeadamente com soja e milho. Caixeta, como é chamado pelos amigos, atua na área do direito empresarial, com ramos do direito tributário e do agronegócio e com ampla experiência no complexo assunto da sucessão familiar, e como vocês sabem, esse é um dos nossos temas prediletos. Atualmente, a equipe do escritório dele é composta por advogados, contabilistas, peritos e, inclusive, especialistas em inteligência artificial, que coisa mais moderna, permitindo, neste ano, ampliar a assistência jurídica para o direito eleitoral. Além de sua rotina de advogado, assumiu funções durante 19 anos como presidente do Sindicato Rural, comissões temáticas na FAEC e na CNA e grupos de trabalho no Ministério da Agricultura. E para finalizar a apresentação, me parece também muito importante Caixeta ter executado 2 cargos públicos no governo do seu estado antes de voltar para a sua atividade principal da advocacia. Seja muito bem-vinda, Caixeta. Então, sempre um grande prazer trocar ideias com você. E hoje, naturalmente, nós temos que falar de um tom um pouco mais sério do que normalmente quando nós estamos falando no WhatsApp. Então, com essa pequena apresentação, e você era secretário de Estado de Agricultura e Pecuária e Irrigação, eu queria começar com esse tema específico da irrigação. Perante a tendência da mudança do clima, a irrigação parece uma solução cada vez mais importante. Como tem sido essa evolução no seu estado, Goiás, onde você teve essa responsabilidade, e pode nos dar depois uma ideia sobre qual é o investimento médio por hectare para fazer irrigação e quanto tempo leva para amortizar esses investimentos através dos ganhos da produtividade. A palavra meu amigo Francisco Vila, o prazer e a satisfação em conversar com você é sempre renovador, porque você, como eu sempre brinco, né, é um cidadão alemão naturalizado na Espanha e com cidadania americana, morando no Brasil. Então, é um sui generis. É um homem que tem muito a contribuir
com o brasileiro, com o setor agropecuário, com a vida de cada cidadão brasileiro. É sempre uma satisfação falar com você, estar à sua disposição sempre, porque você se tornou um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muita admiração e respeito. Então, feito esse parêntese da minha admiração por você, eu já entro agradecendo o convite e a lembrança em me convidar para essa conversa nessa manhã de sábado, que é sempre muito agradável. Vila, você me colocou uma situação com relação à irrigação, né? Mudanças climáticas, investimentos nesse setor. É importante a gente sempre falar sobre isso e entender de forma correta como é feito o papel pelo produtor rural nessa questão da irrigação no Brasil. Nós temos hoje, em Goiás, grandes investimentos nessa área de irrigação, em razão do clima. Você bem conhece, Goiás tem geralmente 6 meses de seca e 6 meses de chuva, né? É mais ou menos definido isso. Tem ano que a chuva prolonga mais um pouco e tem ano também que ela demora mais, como foi o caso do ano. Isso mudou ao longo dos últimos 30, 40 anos, porque antigamente sabia o dia de começo da chuva e o fim da chuva, e agora está um pouco mais bagunçado, né? Exatamente. Tanto é que eu escutava os meus avós, que eram produtores rurais, falando que dia 8 de setembro tinha que plantar. Sim. Né? Hoje, quem planta em 8 de setembro é só quem tem irrigação. Não tem condição de plantar mais em Goiás de 8 de setembro. O ano passado, o plantio efetivamente começou em Goiás no mês de dezembro. Então, hoje, a irrigação é uma grande ferramenta, é uma tecnologia que tem que ser utilizada para se garantir a produção agrícola. Sem irrigação, eu diria que o Brasil e o mundo não estaria no nível de produtividade suficiente para alimentar a população mundial, que já está aí em mais de 7 bilhões de pessoas. Isso no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China, em qualquer outro país do mundo, precisa de irrigação. Ontem, escutando um conhecido aqui em Goiás, uma conversa, ele me disse que na Angola já tem irrigação em larga escala, no que nós chamávamos aqui, professor Alisson Paulinelli, nosso eterno ministro, falava nas cacimbas de contenção. Lá, na África, a água, nós sabemos, o índice pluviométrico é bem menor, a água é escassa, eles fazem grandes bacias de contenção, de onde retiram a água. Se eles conseguem fazer isso de uma forma organizada, vai surgir um concorrente muito importante para o Brasil, porque lá a terra não é tão boa como na Ucrânia e na Polônia, mas é 10 vezes melhor. E eu estive lá analisando isso juntamente com o governo naquela altura, e naturalmente eles têm aquele problema de organização da lei, de investimentos e de infraestruturas, mas ao longo de uns 15, 20 anos eles vão chegar lá, e muito bem de você ter mencionado isso. Agora, uma ideia básica: quanto seria o custo por hectare e quanto tempo? Não é a depreciação legal, isso está dentro da lei, mas para você ter o investimento de volta através do aumento de produtividade. Qual é a sua experiência nesse caso de Goiás? Em Goiás, a irrigação, o sistema de irrigação mais utilizado é o pivô central, as terras mais planas e tal. E é um sistema de irrigação cujo custo é intermediário. Hoje, nós temos um investimento em gotejamento, que é um custo mais alto, e o pivô central, um custo intermediário, sendo ali o mais baixo, e de aspersão em grande escala, cujo efeito também é bem menor. E uma outra vantagem da irrigação com pivô central é que ela é localizada, ou seja,
Ela não é tão localizada igual o gotejamento, mas ela vamos dizer assim, mais localizada do que a aspersão. Então, com isso, nós temos uma redução do consumo de água. Gira em torno de R$ 11.000 por hectare hoje para se montar um sistema de irrigação de pivô central. Isso considerando todo o equipamento hidráulico, né, mecânico e também elétrico, porque você tem que montar lá o quadro de comando, transformador e tudo mais. O Brasil precisa avançar muito nessa irrigação, Vila, porque nós temos um incremento de arrecadação de impostos com uma lavoura irrigada muito benéfica aos estados e ao país. Entretanto, nós temos uma grande burocracia ambiental, uma grande burocracia, inclusive, para se liberar financiamentos, investimentos para a irrigação. Está comprovado que a irrigação é a alternativa de melhor acesso ao produtor rural. Como eu disse, nós eliminamos um dos piores riscos, que é a falta de chuva. E com isso garantimos produção, produtividade. Como está vendo, esse assunto é uma coisa que a gente pode discutir umas 2, 3 horas. Mas antes de fazer um pequeno intervalo, eu gostaria voltar para a sua experiência como subsecretário naquela área. O que faz a defesa agropecuária? Uma área a qual se dedicou durante muitos anos. E como é o nível de satisfação hoje? Então, você fez isso talvez uns 10 anos atrás. E como é a situação hoje na defesa agropecuária? E quais são os desafios? E quais são como as novas tecnologias de comunicação, a inteligência artificial, que você mencionou, podem ajudar. Então, hoje, a comunicação até de comandos para equipamentos é muito mais fácil e, naturalmente, a defesa agropecuária com drones, sem drones, através de rastreamento nos computadores. Então, como é que é a situação, como era e como é hoje? Vila, veja que a defesa agropecuária é sempre uma constante modificação, em razão, obviamente, de lidar com produtos ligados à sociedade diretamente. Hoje, o controle sanitário, e falo por Goiás, mas também por experiência em conhecer outros estados do país nesse ramo, o nosso escritório de advocacia atua aí no Mato Grosso, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, acaba que a gente tem contato com esses produtores rurais desses outros estados. A defesa hoje em Goiás, ela avançou muito. Ela vem evoluindo, como eu disse, daquele aspecto de fiscalizar a vacina especificamente, de ir lá na propriedade rural acompanhar a vacinação, de ir lá na propriedade rural ter que falar para o produtor que ele é obrigado a vacinar. Hoje, a consciência também do produtor rural é outra. O trabalho de educação, o trabalho de conscientização que a defesa sanitária, e nós contribuímos com isso enquanto estivemos à frente, à medida que nós atendíamos os produtores, entendíamos as demandas. Eu, como sou produtor rural, já há 30 anos, tive essa facilidade de compreender as dificuldades do dia a dia do campo e repassar isso aos servidores da agrodefesa, que sempre foram muito atenciosos a essas necessidades, aos entraves que a burocracia, e nós sabemos que o maior problema do Brasil é a burocracia, são leis sobre leis. E eu especificamente sei disso muito bem, né? Faz uma lei hoje, esquece da que tinha uma para trás, inventa uma outra amanhã, e aí vai virando aquele arcabouço. Falando da sua experiência de leis, nós temos que fazer um pequeno intervalo agora, mas depois eu gostaria que você explicasse um pouco a estrutura do seu escritório, como funciona, porque você disse que tem um monte de pessoas lá dentro que não são advogados, que têm outras especialidades. Como isto funciona e, por exemplo, se eles são
contratados ou se eles são sócios, como é a modelagem, porque nós temos muitas pessoas que acompanham essas conversas, que são advogados, têm filhos que são advogados, para saber como é que se organiza um escritório de referência, que é o seu caso. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui e depois nós já vamos voltar. Pois é. O programa Na Varanda com o Vila volta já. De olho no material escolar, ampliando o conhecimento de crianças e jovens sobre o agro brasileiro, atualizando o material escolar com base em conteúdo científico equilibrado, gerando perspectivas positivas aos estudantes. De olho no material escolar, ampliando horizontes sobre as possibilidades que o agro oferece. Venha participar do movimento que está promovendo a atualização do material escolar. Saiba mais em deolhonomaterialescolar.com.br. A melhor companhia do sucesso é a criatividade. Conte com a Company Comunicação. Das mídias tradicionais às redes sociais, aqui sua marca cresce e aparece. Criação de logos, campanhas publicitárias, estratégias digitais, produção de vídeos. Vamos trocar uma ideia? 659-8123-0246. Company Comunicação. Sua marca em ótima companhia. Siga-nos nas redes sociais. Programa Na Varanda com o Vila. Aprendendo com quem já fez. Voltando para a nossa conversa com o advogado Caixeta, então eu deixei aqui uma pergunta sobre o funcionamento do escritório dele, que é uma pequena fábrica de conhecimento. Então, me explica um pouco como isso funciona. Vila, nós temos hoje a atuação no ramo do direito empresarial, com foco no direito civil, tributário e do agronegócio, envolvendo todos os aspectos do agronegócio. Contratos, questão ambiental, tributária, sucessão. Então, o leque hoje de atendimento no escritório, com o corpo de 6 advogados, mais contadores e peritos, ele abrange todo esse ramo do direito que eu mencionei, e com isso a gente presta assistência não só em Goiás, obviamente que Goiás é nosso foco, é nossa sede, mas Mato Grosso, Pará e São Paulo e Rio de Janeiro. A nossa equipe é formada por 3 sócios, 3 advogados sócios, os outros advogados são parceiros que prestam o serviço aqui no escritório, e os contabilistas que fazem a parte do direito tributário, do direito sucessório e tudo mais. E este ano nós incorporamos, já havíamos, ao longo desses anos, fazendo trabalho com alguns peritos nas áreas até então atendidas, e esse ano nós incrementamos com peritos da inteligência artificial. São servidores aposentados da Polícia Federal, tem um delegado federal aposentado e outros servidores aposentados que eram da área de TI da Polícia Federal. Essas pessoas, então, a partir deste ano, começaram a incorporar a nossa equipe para fazer o trabalho. E nós estamos... Mas eles vão ajudar os outros da equipe melhorar a eficiência dos seus trabalhos, ou eles têm um produto específico que vocês oferecem fora da casa para empresas, para universidades ou para indivíduos? Como funciona esta coisa de inteligência artificial como business? Porque a gente só conhece, digamos, a questão teórica lá, o que a gente vê na imprensa, mas agora você tem isso em casa. Explica um pouco como isso funciona, o tal de inteligência artificial. Geralmente, o processo judicial ele tem a necessidade da perícia para se comprovar o fato envolvido na demanda. Então, esses peritos, eles têm essa facilidade do uso da TI e a inteligência artificial. Ela faz esse mecanismo, como você sabe, para que a gente comprove
a veracidade daqueles fatos que a gente vem alegando ao longo do processo. Vale também dizer aqui que nosso escritório atua no ramo da conciliação com o principal foco. É muito mais barato para o nosso cliente o acordo do que uma demanda prolongada. Aquele velho jargão que todo mundo conhece, né? É melhor um mau acordo que uma boa demanda, ele realmente é válido. E isso é utilizado no direito americano, norte-americano. Então, nós estamos implantando isso já há 2 anos no escritório, porque nós sabemos que para o cliente é mais vantajoso, financeiramente e emocionalmente. Imagina você ficar aí 10 anos, 15 anos com o processo, sabendo que tem aquele processo. Então, hoje nós colocamos esse pessoal da perícia para nos auxiliar nas necessidades. Chega a demanda do cliente, a gente analisa o que a inteligência artificial com esses peritos podem levantar de fato, de concreto, que nos auxilie, que agilize a demanda. E Só tornou mais veloz e mais eficiente os processos ou até mudou o estilo de vocês trabalharem? As duas coisas. Ele agiliza o processo e permite uma credibilidade maior naquilo que a gente vem alegando. O fato em si fica mais consistente. E principalmente isso hoje no direito eleitoral, que nós, a partir de agora, começamos a atuar, né? Assistir a alguns partidos nesse sentido, porque fake news está aí a toda hora. Então, a inteligência artificial ela é analisada dentro dessas fake news e nós comprovamos o que é verdade e o que não é, com 100% de certeza, de garantia. Utilizando, aí no ramo eleitoral, utilizando a mesma técnica que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai utilizar no pleito eleitoral. Desafio, né? Exatamente. Agora, você tem mais uma outra especialização, você é árbitro advogado da Associação Goiana de Médicos. Aí eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte. Diferente da Europa, nos Estados Unidos, muitos pacientes costumam processar os médicos. Não são os médicos, processam todo mundo. Como está esse cenário no Brasil? É mais europeu que eles não têm esse hábito de processar um médico, a não ser que ele botou a perna errada, mas no trânsito normal de paciente e médico existe também esta experiência de processos ou menos? Menos processos, como na Europa. Nos últimos anos, você sabe bem disso, há uma insegurança jurídica no país. É preciso rever isso, essa questão da segurança nas decisões, os fatos em si precisam ser efetivamente garantidos pelo direito, pela lei, pelas decisões. Recentemente, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que se vulgarmente diz que houve uma legalização da maconha. Para começar, não existe uma lei específica para maconha. A lei é de entorpecentes. Então, se nós estamos permitindo o porte de 40 gramas de maconha, nós estamos permitindo o porte de 40 gramas de qualquer entorpecente. A lei não é específica. A decisão, ela verificava a lei, não a maconha. Porque o STF trata, como você sabe, de matéria constitucional. Então, ela estava apreciando a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade. Então, o país precisa rever essa questão da segurança jurídica das decisões. Isso é importante para que o cidadão acredite no Poder Judiciário, acredite na estrutura estatal, de um modo geral, do Estado Democrático de Direito, que nós temos lá nação, povo e território, ou melhor, o povo, território e governo formando a nação. Então, eu preciso ter a credibilidade
do povo no governo para que a garantia do território seja efetiva. E aí nós teremos uma nação. Isso falta no Brasil nesses últimos anos. É preciso levantar essa bandeira da segurança jurídica, porque aí o cidadão ele vai acreditar que se o direito dele for questionado ou atacado por alguém, ele vai poder ir atrás e conseguir o resultado que a lei lhe permita, que a lei lhe garanta. Então é preciso fazer essa revisão. Nós tivemos agora um exemplo muito bom na reforma tributária. É uma evolução, uma adequação da legislação para o momento que o país vive. Não há mais o que falar em sobrecarregar taxas para o cidadão. A prova disso foi outro dia uma proposta de uma medida provisória para se retirar aproveitamento de crédito de Selic, de PIS, COFINS, melhor dizendo. O governo perdeu, ele foi derrotado nesse aspecto. Sim. Então, significa que existe um certo equilíbrio. Falando nisso, e depois do segundo intervalo, nós vamos voltar para a questão da sucessão familiar. Só tem uma pergunta lá, com sua experiência em vários níveis da atuação e também no Ministério da Agricultura, eu teria uma pergunta sobre a chamada caminhada geográfica. Isto é, a agricultura, após a migração dos produtores do Sul para o Centro-Oeste, e depois, numa segunda onda para Mato Piba. Então, nós hoje podemos ver que nós temos cultivos tipicamente da Argentina e dos Estados do Sul que funcionam muito bem no Nordeste, onde tem 300 e tal dias de sol e a água não falta porque você pode até desalinizar a água do mar. Então, como você está vendo, esta nova frente lá do Nordeste como elemento de ameaça para a competitividade do triângulo Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. É uma realidade que nós já estamos vivendo há alguns anos, como você bem disse, o Mato Piba já está consolidado, é uma região extremamente produtiva. Eu tive a oportunidade de conhecer Luiz Eduardo Magalhães, quando ainda não era Luiz Eduardo Magalhães, era Mimoso. A gente andava e avistava longas e longas regiões de cerrado. Hoje não existe mais isso. E não estou aqui dizendo que foi feito algo errado, muito pelo contrário, era uma região que precisava de investimento e teve investimento. E hoje produz café, arroz, milho, soja, tudo, com tecnologia. Então, significa a janela de oportunidade do Centro-Oeste, que era uma coisa que foi inventada lá pelo nosso ministro Alisson Paulinelli, que era uma janela de oportunidade até 2010, 2020, quando as novas tecnologias, né, porque a Embrapa tem uma tecnologia para plantar trigo no Nordeste. Imagina só, trigo, que era só da Argentina, né? Agora está lá em cima e daqui a pouco o Brasil, que importou 70% de trigo, vai ser exportador de trigo também. Então, essas são transformações que o avanço tecnológico traz, e isso tem impacto na geografia econômica do país também. Então, Goiás, Minas, essa região que você cita do Triângulo, né, do Centro-Sul brasileiro, ela precisa investir em tecnologia para quê? Para concorrer com as novas regiões. Roraima e Rondônia estão abrindo campos de lavoura. Antes era só pecuária. E aquilo está se transformando em lavoura. Então, o que é que está sendo incentivado na nossa região? Aumente a produtividade na pecuária e também na agricultura. Isso vem sendo facilitado com a tecnologia. Mas nós temos dois grandes problemas. O primeiro deles é a questão de crédito rural.
Essa semana nós tivemos aí a liberação do Plano Safra, com valores altíssimos, significativos, isso é importante, mas nós temos que ver as travas da liberação desse crédito rural. E as principais são as taxas de juros. Nós temos juros de 7% a 11%. Isso é incompatível com o preço das mercadorias. A agropecuária, que ao longo dos últimos 18 meses não marcou muitos gols. Então, não tem fluxo de caixa para pagar esses. Deveria ter, inclusive, vem a questão também do seguro rural. Né? Então, aí o governo deveria ser um pouco mais flexível e colaborar com os bancos para conseguir uma aceleração dos créditos, primeiro, e depois um subsídio para as taxas. Né? Exatamente. Você sabe bem disso. Na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, de um modo geral, nós temos lá subsídios do governo e garantias de preço. No Uruguai, vamos aqui no Uruguai, você também conhece bem, no Uruguai as propriedades rurais têm restrição de atividade. Eu não posso pegar uma propriedade toda e praticar apenas agricultura nela. Eu tenho que ter lá a pecuária leiteira, eu tenho que ter lá a pecuária de corte. Então, isso garante o preço mínimo também, porque a pecuária, como você disse, nos últimos 2 anos, 24 meses, eu vou além, o preço da arroba, o preço do bezerro só vem sofrendo queda. A soja da mesma forma. Esse ano nós tivemos cotações de soja R$ 98,00. É um absurdo a soja R$ 98,00 com um custo de pelo menos 120. Sim. Né? Então, é preciso o governo entender, é importantíssimo o volume financeiro ofertado. Importantíssimo, não se questiona. E merece o nosso aplauso esse volume. Mas é um volume que tem travas. E essas travas é que precisam ser rompidas, porque senão daqui a pouco vai estar novamente em Brasília um tratoraço, como foi no primeiro governo Lula. Isso não traz benefício. Tem bastante coisa para fazer e você, com seus amigos, com a sua rede de contatos dentro da administração pública, tanto no Estado como em Brasília também, deveria, digamos, focar nisso para acelerar o processo da desburocratização, porque senão o dinheiro não chega no ponto final. Vamos ter que fazer um segundo pequeno intervalo e depois vamos falar sobre os jovens, onde você naturalmente desse sempre está incluso, e a sua experiência e como você está vendo esta questão na próxima geração, através da sua experiência da sucessão familiar que vocês fazem, tá bom? Até daqui a pouco. Até. O programa Na Varanda com o Vila volta já. Conectando você ao agronegócio. Esta é a Rádio Agro Hoje. A primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Clínica Vivari Mulher, ginecologia e obstetrícia, tratando com prioridade a saúde e o bem-estar da mulher. Manter os cuidados com a saúde exige uma série de cuidados e atitudes preventivas. Por isso, a Clínica Vivari, há anos, vem cuidando da saúde da mulher mato-grossense. Clínica Vivari Mulher, saúde e bem-estar. Avenida Miguel Sutil, edifício Santa Rosa Tower, 11º andar, sala 1108. Telefone 65 3618 8437. WhatsApp 65 99917 7495. Responsável técnica doutora Vânia Viana, CRM 4162.
radioagrohoje.com.br, o endereço do agronegócio brasileiro. Atenção, produtores rurais, agrônomos, técnicos, pilotos e todo o público ligado ao agro ou à aviação. De 20 a 22 de agosto estão todos convidados para o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, no aeroporto de Santo Antônio do Leverger, do ladinho de Cuiabá, com exposição de aviões, drones e outras tecnologias de ponta, além de apresentações e debates sobre o setor. Saiba mais em congressoavag.org.br. Programa Na Varanda com o Vila. Aprendendo com quem já fez. Voltamos para a nossa conversa na varanda com o advogado Caixeta e agora nós temos uma questão onde ele tem muita experiência. O escritório, como foi explicado, tem várias frentes de atuação, mas ele falou muito pouco sobre o direito familiar e dentro dessa questão da sucessão familiar. Claro, todo mundo pensa agora fazer uma ordem, mas naturalmente isso vale quando você tem uma base quantitativa suficiente. A questão é o seguinte: como você está vendo hoje, comparado com 20 anos atrás, quando você estava começando a trabalhar diretamente nas suas fazendas e também na área profissional, o papel dos jovens. Antigamente tinha o avô, o pai e o jovem que, recém-formado, entrou lá. Estava tudo relativamente bem definido. Só que hoje os jovens têm conhecimento que são necessários para ter uma agropecuária produtiva que o pai, jovem ainda, 55, 60 anos, ainda vai viver mais 25 anos, ele não consegue acompanhar. Começa com os aplicativos, começa com os pagamentos no banco, que você está fazendo Pix e tudo, essas coisas que o velho que sempre trabalha... O velho não é velho, com 60 anos não é velho. Mas que sempre trabalhou mais na terra e mais focado diretamente às pessoas e à lavoura e aos animais, hoje vem um menino que praticamente pode fazer muitas dessas coisas bem feitas à distância online. Como você está vendo a integração entre pais e filhos naqueles casos de sucessão familiar que você e o seu escritório acompanham? Vila, eu fico muito à vontade em falar dessa situação por vários motivos. O primeiro deles é porque eu sou a 4ª geração em uma das propriedades. A minha família toda, ela é, pelo lado da minha mãe, voltada para a atividade agropecuária. O meu bisavô foi o primeiro, meu avô, a minha mãe, e chegou em mim. Então, eu tenho isso, eu brinco, e eu era produtor rural, comecei a mexer com fazenda, eu tinha 16 anos, então eu era produtor rural antes de ser advogado. E essa paixão vinha desde cedo, acredito, porque estava no sangue da família da minha mãe. Tive um envolvimento muito grande nisso, em razão também do meu falecido tio, Marcelo, ter sido presidente da Federação da Agricultura. Então, eu sempre escutava as conversas, sempre participava muito com ele. Aliás, quando eu ia para a fazenda na minha infância e na minha juventude, eu ia com ele. Meu pai era médico, não tinha tanto tempo, e ele era produtor rural, o Marcelo era produtor rural. E então eu passava as minhas férias, os finais de semana com ele. E de lá para cá, isso só foi aumentando, né? Essa convivência, esse relacionamento, quando ingressei no Sindicato Rural. Eu procurei fazer isso com meu filho. Eu tenho um filho e uma filha, o Gustavo tem 13 anos, a Júlia 8. Os dois participam comigo em várias questões
da fazenda. E vão com você no fim de semana para as fazendas? Vão. Inclusive, no período da pandemia, nós ficamos lá, tudo fechado, ninguém sabia ao certo o que ia virar, o que é. Nós resolvemos nos isolar lá. Ficamos 9 meses. As crianças tinham aula online lá na fazenda. Cada um no seu computador, cada um no seu espaço, tinham aula online lá. E aí já é uma tecnologia, né? Internet, aula lá na fazenda. Bom, então os meninos... E nessa fazenda tinha só pecuária ou também tinha agricultura? Essa fazenda tinha os dois. Estava começando uma agricultura. Então tinha máquinas, tinha animais, tudo que é preciso para você entender o funcionamento da agropecuária, as duas coisas juntas, né? Tinha as duas coisas. E ainda tinha uma pecuária de leite muito pequena, porque fazenda sem leite é fazenda sem queijo. Fazenda sem queijo não pode ter o doce, e aí não recebe a visita do Vila. Então, os meninos, desde sempre, conviveram muito comigo nessa atividade. Não é uma atividade que eu quero que seja exclusiva para eles. Por quê? Pela rentabilidade. Nós sabemos como é que está isso hoje. Uma vez um grande amigo, Antenor Nogueira, falou o seguinte: antigamente um fazendeiro formava seu filho com 200 vacas. Tendo 200 vacas, ele formava o filho. Hoje, se ele tiver 200 vacas, ele não dá conta, às vezes, de pagar a escola. Então, isso é uma realidade no Brasil e traz uma dificuldade na sucessão, mas uma dificuldade que você pode conciliar. Eu sou advogado, continuo produtor rural. As ferramentas hoje, a internet, o WhatsApp e tantas outras, nos permitem fazer a gestão, não necessariamente local, mas também, se for necessário, você de lá pode fazer. Citei o exemplo dos meninos tendo aula na fazenda. Eu já tive casos de fazer audiências na fazenda. Eu precisava estar lá, em plena época de plantio, tinha audiências, eu resolvia por lá. Então, a estrutura hoje nos permite conciliar, o que é muito importante para essa sucessão. Mas o mais importante, eu acredito, é que aquele a ser sucedido tenha isso em mente. Ele tem que aceitar que ele precisa passar o bastão, porque senão vai chegar uma hora em que não se valoriza o patrimônio, não se valoriza a atividade, e aí acaba. Eu tenho exemplos na família e de amigos em que isso aconteceu. Não houve interesse e desfez-se do patrimônio, o que também é um grande problema hoje, porque nós temos aí 15% de ganho capital, nós temos mais 8% de imposto de transmissão, isso precisa ser revisto, porque as propriedades foram valorizadas, né, e a rentabilidade diminuiu. Então, às vezes, você tem que desfazer de patrimônio para se continuar tendo a propriedade. Um pedaço ou outro patrimônio. O investimento não é uma questão de patrimônio, é uma questão de fluxo de caixa, né? Porque você não tem o dinheiro para pagar essas taxas ou impostos. Não tem. Né? Exatamente. Não pode vender, digamos, uma parte da fazenda, porque a fazenda é um todo, é um organismo vivo, né? Com tradição e com as máquinas, né? Dependendo de se você tem 5 mil hectares ou 1.000 hectares, é vai ter uma diferença em termos de equipamentos, em termos de estrutura de gestão. Né? Então, isso é bem... Mas você acha que os jovens hoje, olhando agora para o jovem como tal, sempre tem aquele elite de 10%, que hoje são muito mais... Sempre faço a pergunta aos professores, quando você fez o seu exame, então os 3 melhores alunos de hoje são melhores ou menos bons do que quando você se formou, porque certamente fazia parte dos primeiros 3,
todo mundo diz que hoje são melhores do que nós na época. Mas uma vez disse o seguinte, os melhores são melhores, mas antigamente 80% dos alunos eram bem razoáveis e hoje, então metade, não são suficientemente formados, né? Então tem essa questão. Mas você, quando você fala com as famílias, quando você vê nas fazendas, em torno das suas fazendas lá, com as famílias, você acha que os jovens hoje são menos animados, são mais distraídos, ou são iguais à sua geração quando você tinha 20 anos? Não, hoje a juventude ela é mais, vamos dizer assim, mais no espaço do que na realidade. Eu acho que os valores do ser humano precisam ser resgatados e cada família tem a sua obrigação para trazer as crianças para a realidade. A sucessão ela vai acontecer, talvez, em escala crescente. O que eu quero dizer com isso? Aqueles que, como eu, levam mais um filho para participar, eu permito que eles opinem, eu permito que eles tomem decisão. Obviamente que eles não tratam com os funcionários, porque esse é um grande problema hoje da realidade rural, a mão de obra, né? Ela está escassa. É mais qualificada do que antigamente, vem do braço para a cabeça, né? Exatamente. E aí um problema desses benefícios que os governos oferecem, porque uma pessoa sem instrução, ela não tem expectativa de crescimento, ela tem expectativa de sobrevida. Então, se eu tenho dinheiro para comprar o arroz e o feijão, está valendo. Se eu quiser o celular, eu trabalho um dia ou dois, aí eu ganho o celular, eu compro o celular com aquele dia trabalhado só e pronto, e fica naquilo. Então, o governo precisa rever isso, o governo precisa incentivar não só o empregador, mas o empregado também. Isso vai trazer um caos para a economia brasileira nos próximos anos. Mas eu ainda sou muito otimista. Eu acredito que, cedo ou tarde, aquele sucessor, ele vai entender que ele precisa dar continuidade. Se não pela racionalidade, mas pela emoção de lembrar que o pai fez isso, fez aquilo. Eu tive o grande privilégio de pegar uma propriedade rural, quando eu recebi, em 94, e refazê-la toda. Era uma propriedade mais afastada, o meu pai, nos últimos 2 anos, já estava doente, então, quando eu recebi, em razão da morte, eu refiz aquela propriedade. Então, eu transmito isso para os meus filhos, para eles valorizarem não só a questão econômica da terra, mas valorizar aquilo que você constrói. Mas aí surge uma outra pergunta estratégica. Então, você tem a sua fazenda e o vizinho não tem filho, o filho não está interessado. E ele ainda vai viver há 15 anos, então ele disse, eu vou vender vou vender ou vou arrendar. Agora, se você fosse a pessoa que toma a decisão, você compraria ou você preferiria arrendar a fazenda do vizinho? Vila, eu ainda acredito na boa-fé das pessoas. E talvez por isso eu sofra tanto nesses últimos anos. Eu arrendaria a terra para tentar estimular aquele produtor. Primeiro porque hoje você comprar a terra não está sendo um bom negócio. A descapitalização é muito alta para um retorno pequeno. Então, para se comprar, você tem que ter aquela oportunidade. Então, no primeiro momento, eu tentaria consolidar. Porque não é bom a gente cercar o mundo ao nosso redor, vamos dizer assim. Eu acredito, como eu disse, na boa-fé. Então, se eu puder estimular a sucessão, se eu puder estimular a continuidade, eu gostaria de fazer isso. Eu tenho, como eu disse, exemplo na minha família, eu sou um exemplo,
Eu tenho os primos que meu tio morreu e eles continuam com a fazenda e mais. Lá se plantava trigo, você citou o trigo há pouco, ainda se planta trigo aqui em Goiás, com excelente produtividade, lá nessa região nossa, 1.000 metros de altitude. Eles, além de continuarem, eles incrementaram nesses últimos 3, 4 anos, montando uma fábrica de farinha de trigo na fazenda. Então, além de continuar... Dentro da cadeia produtiva, você tem que juntar elos, né? Cada elo por si é uma coisa, mas juntando 2 ou 3 elos, então você tem uma outra rentabilidade sobre o investimento, né? Exatamente. Então, eu acredito nessa situação, nesse caminho. E, como eu disse, é preciso que o Brasil entenda. O governador, o prefeito, o presidente, o senador, é preciso entender que os entraves para que o Brasil cresça, todo mundo fala, o problema do Brasil é a corrupção, é a corrupção. Não é só esse o problema. Esse é um grave problema. Mas o maior problema é o entrave para se trabalhar. Eu vou citar um exemplo, voltando ao nosso primeiro tema, que é a irrigação, você conhece bem. Nos Estados Unidos, a irrigação por pivô central é feita de poços artesianos. Mas vai acabar a água, mas não sei o quê. Mas espera aí, o mundo precisa, o mundo vai continuar. A água bem utilizada, ela não acaba. O Brasil tem água. É o país que mais água tem subterrânea. Então, tem que aproveitar, né? O que precisa é fazer, como bem disse, na questão da irrigação, voltando, na década de 70, o nosso professor Paulinelli, nosso eterno ministro, contenha a água, não deixe a água correr, não deixe, adube a terra, jogue calcário. Em Goiás, antigamente, jogar calcário na terra, o povo brigava, achava que ia estragar a terra, porque a única terra que prestava era aquelas terras montanhosas. Tem um caso nosso que é muito engraçado. O avô da minha mulher, que era produtor rural, ele chegou para esse tio meu, com quem eu andava, e falou o seguinte: meu filho, você não acha que tem que vender aquela fazenda sua? A terra lá é muito ruim e não serve para nada. Você tem que vender lá e comprar uma menor, que seja de montanha, com morro. Aí meu tio, na simplicidade, ele falou assim: seu Antônio, mas meu pai deixou aquela de herança para mim, eu vou continuar lá. E uma terra que foi comprada pelo valor de 20 éguas, hoje vale uma fortuna, né? Tem 5 pivôs centrais. Mas você está observando um processo de concentração em Goiás? Não, não tem. Goiás hoje, não. Eu até costumo brincar, né? Sempre trazendo para o direito. Foi feita a reforma agrária familiar. Como eu disse, eu sou a 4ª geração. O meu bisavô, dizem, aí os antigos antepassados meus falavam que ele tinha lá na região 10.000 alqueires, mas teve 11 filhos. Sim. Né? E esses 11 filhos, cada um teve mais um tanto de filho. Então, a reforma, não existe concentração. Existe ainda uma ou outra propriedade maior e tudo mais, mas concentração, latifúndio, como, né, não existe isso. Em Goiás não existe isso. São terras... Que também é verdade. A propriedade média, tirando as pequenas, também já é bem maior em Goiás e Mato Grosso do que Paraná, né? Então, aí, só que aí entra a questão lá de criar situações jurídicas em que isso não vai ser dividido fisicamente, porque você não pode dividir 1.000 hectares por 5 filhos, né? Então, aí você não tem eficiência na exploração, né? Mas, então, aí vocês estão com, ainda, eu diria, voltando para a primeira questão do caminho geográfico da agropecuária no Brasil, então vocês ainda, durante os 20 anos, estão numa boa posição,
desde que tenha irrigação, desde que os filhos se formam para fazer uma agropecuária mais tecnificada e melhor gerenciada, porque, como você falou muito bem, tem menos pessoas dispostas a trabalhar no campo, então aí você tem que usar outras tecnologias que substituem um pouco essa mão de obra, inclusive aqueles tratores autônomos que a gente já viu uns 10, 15 anos atrás, o primeiro andando lá, e agora os chineses estão produzindo isso que nem os loucos, né? Daqui a pouco também vai chegar, né? Então, um novo ambiente muito mais flexível, muito mais rápido nas mudanças, e aí eu acho que é uma boa combinação de usar a sua história de 4 gerações e passar para os seus filhos um novo mundo, né? Então, as duas coisas juntos vai dar o pacote de sucesso e de competitividade do Brasil em 2030, 2040. Tá bom? Meu caro amigo, muito obrigado pela troca de ideias e é sempre um prazer falar com você. Hoje, infelizmente, tivemos que falar um pouco mais sério, mas depois no WhatsApp nós voltamos para as nossas brincadeiras contínuas. Parabéns para tudo que você fez e está fazendo e até o nosso próximo encontro. Vila, eu lhe agradeço sempre, a conversa é sempre muito positiva, aprendo muito com você, já nos conhecemos, acredito, aí há 20 anos, mais ou menos, então é uma satisfação muito grande. Estou sempre à sua disposição, aprendendo com você, como eu disse, e cada vez mais fico feliz em ter a nossa amizade. Um abraço a você, a todos que nos escutam, que nos assistem, e vindo a Goiás, por favor, se não puder ir comer a pamonha ou churrasco lá na fazenda, passe aqui no escritório, pelo menos para tomar um bom café e termos um dedinho de prosa. Muito obrigado e um forte abraço. Um abraço, amigo. Obrigado. Conectando você ao agronegócio, a rádio que